Buracos negros. Corpos imunes à reflexão e reconhecidos por toda a comunidade científica e astronômica como o objeto mais poderoso conhecido no universo. E é sobre isso que queremos falar hoje, no primeiro episódio de Além da Compreensão. Mas antes de nos direcionarmos ao assunto principal, permita-me introduzi-lo a este novo quadro. Em resumo, Além da Compreensão será uma série de mini-documentários tratando, em sua grande maioria, de assuntos de história, ciências gerais e astronomia. E outra coisa que eu acho importante citar é a futura frequência que esse quadro terá. Em resumo, não terá uma frequência definida para novos episódios. Podem demorar, podem sair rápido. Isso por enquanto não é possível estabelecer. Mas sem mais introduções, explicações e enrolação, vamos para o vídeo. Começando com um ato base para qualquer pergunta a respeito de qualquer objeto, sistema, indivíduo ou até mesmo conceito, vamos nos adentrar um pouco no que realmente são buracos negros na teoria. Um buraco negro, como eu disse antes, é considerado pela ciência como o objeto mais poderoso e massivo que conhecemos no universo, estando acima até mesmo dos pulsares, que terão um episódio próprio futuramente. Um buraco negro é enxergado por estudiosos como um objeto infinitamente massivo, o suficiente para distorcer de uma forma bizarra todo o espaço-tempo à sua volta, a partir do seu horizonte de eventos. Falando de forma rasa e direta, o horizonte de eventos, como o próprio nome sugere, é a área que a partir da mesma as coisas começam a acontecer, entre aspas. O horizonte de eventos é medido da seguinte forma, no caso de um buraco negro, claro. Multiplique o raio do buraco negro por 3. O resultado será a distância que, se alguém ou algo passar da mesma, não haverá mais volta. Ela será puxada pela infinita massa presente no centro da distorção espaço-temporal que é chamada por nós de buraco negro. Mas afinal, por que esse nome? Bem, o nome buraco negro vem a partir do conceito de buraco, que se você cai, não há mais volta. No caso de um buraco negro, isso se aplica. O objeto que causa distorção espaço-temporal não é o buraco negro em si, e sim um corpo que causa o buraco negro. Um buraco negro, em resumo, é a consequência de tamanha massa sendo colocada no tecido do espaço-tempo. Ele se distorce de uma forma mas tão intensa por causa dessa massa, que nem mesmo a luz, que vaga a aproximadamente 300 milhões de quilômetros por segundo, consegue escapar de tal distorção. Depois de dezenas de anos de estudo astronômico, o buraco negro foi o único objeto encontrado que é capaz de parar a luz. Mas aí você se pergunta, mas se o buraco negro é a consequência de um corpo infinitamente massivo sendo colocado no tecido do espaço-tempo, qual seria a aparência? Como seria esse tal corpo? Bem, é aí que vamos nos adentrar agora. Agora que já temos em mente que o buraco negro é uma consequência, vamos nos adentrar na resposta. O causador da distorção não pode ser observado e sua aparência não pode ser deduzida, pois nos princípios básicos da astronomia e física já é dito o seguinte: um corpo só é visível se fótons de luz refletem no mesmo e redirecionam a informação para nossos olhos. O que no caso é impossível para um buraco negro, pois a luz é sugada e, bem, após isso, não sabemos dizer o que acontece. Pois, a partir do horizonte de eventos, literalmente toda a lei da física é anulada. Corpos, ao sofrerem uma exerção de energia maior do que eles aguentariam, nas leis da física, eles colapsariam ou quebrariam. Mas no buraco negro é diferente. Eles literalmente se esticam em vez de quebrar. Eles se esticam cada vez mais. E esse processo é chamado de espaguetificação. Tendo em mente que as leis da física não se aplicam ao buraco negro e que todo objeto, molécula ou corpo que se aproxima dele é infinitamente modificado, eu acho que é comum deduzir que a luz não consegue refletir no objeto que se encontra no centro do buraco negro e voltar para nossos olhos, pois tudo, até mesmo a luz que entra no horizonte de eventos, não sai mais.
ou seja, ela não chega de volta, ela não volta para seus olhos. É de comum conhecimento que quanto mais um objeto distorce o espaço-tempo com a sua massa, mais o tempo se distorce também. Mais especificamente, ele fica mais devagar. Tendo em mente, irmãos, este conceito de que a dilatação temporal é relativa à distorção do tecido do espaço-tempo no momento, podemos concluir uma coisa. Quanto mais você se aproxima do centro de um buraco negro, ou quanto mais um corpo se aproxima do centro de um buraco negro, mais o tempo ficará devagar para esse tal corpo, até ele simplesmente parar. Na verdade, não exatamente parar. Esse ficar tão lento, mas tão lento que, por exemplo, se você passar 1 segundo, se esse corpo ficar 1 segundo lá dentro, na visão dele vai ter sido 1 segundo. Mas, fora do lugar, o universo já teria 10 trilhões de anos de idade e acabado mais ou menos 3 vezes. E essas 3 vezes ele acabou com 30 trilhões de anos. São exemplos muito extremos, mas teriam chegado em um ponto que seria assim para o corpo presente lá dentro. Se a massa é infinita, a dilatação também é infinita. E é graças a essas distorções que um buraco negro faz, que se você estivesse vendo um corpo que ainda reflete luz, caindo cada vez mais fundo no buraco negro, você poderia ver um raro fenômeno chamado de desvio para o vermelho, que em resumo é quando a luz fica fraca, mas ao alcance ainda para refletir aos seus olhos. Ou seja, conforme o corpo está caindo, na visão dele, ele cai na velocidade normal, mas na visão de fora, ele cai cada vez mais lento e se avermelhando cada vez mais, até chegar num ponto em que ele apenas some em meio à escuridão. Enfim, pelo episódio de hoje é isso. Eu de coração mesmo espero que eu tenha os agradado com o conteúdo passado. E se você tiver algum feedback, correção ou alguma ideia para algum episódio futuro para dar para mim, apenas comente aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Adeus!